Se você dorme 8 horas ou mais e ainda acorda cansado, o problema não é a quantidade, mas sim a qualidade do seu sono. E nos próximos 10 a 20 minutos eu vou te explicar exatamente o que acontece no seu cérebro enquanto você dorme e as 3 mudanças essenciais que vão fazer você acordar com uma energia de verdade. Meu nome é Gabriel Hiroaki, eu sou estudante de medicina atualmente no 4º ano e eu vou me especializar em neurologia. Passei os últimos anos estudando como o sono funciona e percebi que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não faz ideia de como realmente funciona e como acontece, o que acontece no seu cérebro durante a noite. E isso muda tudo. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 tópicos muito importantes. Primeiro, as fases do sono e o que cada um faz pelo seu cérebro. Segundo, os mecanismos que controlam quando você dorme e quando você acorda. E terceiro, as 3 ações baseadas em ciência que você pode aplicar hoje mesmo e mudar totalmente a sua vida. Antes de entrar na fisiologia em si, eu preciso te contar uma coisa. Eu tenho um caso onde um colega meu da faculdade, ele dormia mais de 9 horas por noite e mesmo assim vivia esgotado, sem ânimo pra nada, sem vontade de nada. E ele até mesmo achou que era uma doença. Assim ele foi uma consulta com um médico especializado. E quando ele conversou com o médico dele, o médico viu que ele não tinha doença grave nenhuma. Não só apenas a conversa, mas sim também através de exames, como a polissonografia. Viu que não era uma doença grave, mas sim ele mesmo sabotando as próprias fases do sono dele. Isso não é porque ele quis, é por falta de conhecimento. E é isso que eu quero te passar aqui, o conhecimento para você absorver esse conhecimento e colocar em prática, mudando a sua vida a partir de hoje. A verdade é que não é sobre o quanto você dorme, mas sim o como você dorme. E isso depende de entender o que acontece no seu cérebro. Quando você dorme, seu cérebro ele passa por ciclos durante a noite de cerca de 90 minutos. E em uma noite de 8 horas, você tem aproximadamente de 5 a 6 ciclos e cada ciclo tem fases diferentes, cada um com uma função específica. Vamos começar pelo sono não REM leve, que está entre o estágio 1 e o estágio 2. O estágio 1 é aquela transição. Sabe quando você está começando a dormir e aí você escuta aquele barulhinho na porta e você já acorda assustado? É esse aqui. Dura poucos minutos, em torno de 20 minutos. Agora, o estágio 2 já é um sono mais consolidado. Aqui seu cérebro começa a processar informações do dia e você passa cerca de 50% da noite nesse estágio. Mas o interessante é, nessa fase acontece o Sleep Spirals, tanto faz, eu não sei a pronúncia corretamente, que são como rajadas de atividade cerebral. E estudos mostram que quanto mais Sleep Spirals você tem, melhor vai ser a sua memória. Agora vem a fase mais importante para sua recuperação física, o sono profundo ou o estágio 3 não REM. Aqui as ondas cerebrais elas ficam mais lentas quando comparadas com os outros estágios, e essas ondas a gente chama de ondas delta, mas não precisa se aprofundar nisso. Nessa fase que teremos a liberação de hormônio de crescimento, GH, que vai ser essencial para reparar os músculos, tecidos. Seu sistema imunológico se fortalece. Se você não tem sono profundo o suficiente, você fica doente mais facilmente. E 3, que é o mais fascinante, que eu acho lindo de ver, lindo de entender, é o sistema linfático do seu cérebro que vai se ligar no máximo. Mas Gabriel, o que é realmente esse sistema linfático? O que ele faz na nossa vida? Calma, não vou aprofundar muito aqui, mas o que acontece? Ele é apenas um mecanismo, é um mecanismo fisiológico que acontece dentro do nosso cérebro de limpeza. É como se estivesse fazendo uma limpeza, uma varredura de todo o lixo metabólico que a gente acumula durante o dia. E esse lixo metabólico é a adenosina. A adenosina eu vou explorar um pouco mais à frente, ainda mesmo nesse vídeo, tá bom? Então, resumindo, esse estágio faz toda essa limpeza e ela é essencial, não só por conta disso, mas pelos outros fatores também. E aqui vem o grande problema, o sono profundo se concentra principalmente na primeira metade da noite. Se você dorme tarde ou tem sono fragmentado, você perde essa janela. Consequentemente, a limpeza do seu cérebro é ineficaz. Tem uma coisa sobre o sono profundo que quase ninguém sabe, quase ninguém fala nas redes sociais aqui.
Mas eu vou deixar para o finalzinho. A última fase é o sono REM, Rapid Eye Movements, movimento rápido dos olhos. E essa é a fase dos sonhos vívidos. É aqui onde você sonha. Seu cérebro ele fica tão agitado, tão ligadão como quando você tivesse acordado. A mesma forma quando você tivesse acordado, só que se você está dormindo. Seu corpo está paralisado enquanto seu cérebro está ativo. Isso é um mecanismo de proteção para você não viver os seus sonhos fisicamente. O REM é crucial para o processo emocional, é aqui que você digere as emoções do dia, por isso quando você não dorme bem fica mais irritado. Consolidação de memórias, especialmente memórias de aprendizado e criatividade, aquele momento eureka que você tem depois de uma boa noite de sono, é graças ao REM. Limpeza de memórias irrelevantes, seu cérebro decide o que vale a pena guardar e o que pode ser descartado. Diferente do sono profundo que se concentra no início da noite, o REM domina a segunda metade. Então, primeira metade, o sono profundo, segunda metade, sono REM. É por isso que cortar 1 ou 2 horas do sono no final destrói seu REM. Agora que você entendeu as fases, precisa saber o que controla quando você dorme e quando você acorda. E existem 2 mecanismos principais. O primeiro é a pressão do sono. Por que pressão do sono? Calma lá. Controlada, ela vai ser controlada por uma molécula chamada adenosina, a querida adenosina de novo aqui. No momento que você acorda, a adenosina começa a se acumular no seu cérebro. Quanto mais tempo você fica acordado, mais adenosina sendo produzida. E quanto mais adenosina, mais sono você sente. Então, acumula, você começa a ficar cansado, rebaixado. É tipo uma pressão que vai aumentando. Por isso o nome, pressão do sono. Depois de 14, 16 horas acordado, a pressão está alta e você precisa dormir. Quando você dorme, a adenosina é eliminada e no dia seguinte o ciclo recomeça. Eliminada por quem? Sistema linfático no sono profundo. Muito bem, o estágio 3, não REM. Aqui entra a cafeína. A cafeína ela vai bloquear os receptores de adenosina. Então a adenosina começa a ser produzida e ela precisa se ligar aos receptores dela para ativar esse sistema de... começa a entrar em letargia e tudo mais. Então, quando a cafeína chega no seu organismo, ela bloqueia esses receptores. Então, a cafeína ela não elimina a adenosina em si, ela só disfarça o cansaço. Por isso, quando o efeito da cafeína passa, você sente aquela queda forte. O segundo mecanismo é o ritmo circadiano, seu relógio biológico interno. E aqui a gente tem um ator fundamental. Aqui a gente tem uma estrutura fundamental dentro do nosso cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Por que supraquiasmático? Em cima do quiasma óptico. Eu vou mostrar aqui uma imagem da anatomia. E ele funciona, esse núcleo funciona como um relógio de 24 horas biológico dentro do nosso cérebro. Ele diz ao seu corpo quando é hora de estar alerta e quando é hora de dormir. E o principal... Como posso ajudar? Alex, desligar. Que susto, cara. Rapaz, Alex ligou sozinho. E o principal regulador desse relógio é a luz natural, é a luz solar. Quando a luz do sol ela entra pelos seus olhos, a janela do nosso cérebro são os nossos olhos, ela dentro dos nossos olhos passa por células fotorreceptoras. Essas fotorreceptoras converte essa luz em uma energia elétrica, passa pelo nervo, chega no núcleo supraquiasmático, é o núcleo supraquiasmático, é o nosso relógio, ele vai inibir a produção de melatonina, o nosso hormônio do sono, pela glândula pineal. E o contrário é recíproco. Se de dia é dessa forma e ele tem a inibição da produção de melatonina durante o dia, durante a noite é o contrário. Então, não entra luz natural pelos seus olhos, não vem pelos fotoreceptores, não ativa o núcleo supraquiasmático, então ele não vai inibir, então vai começar a produzir a melatonina. Agora, meu querido, deixa eu te falar, qual que é o grande problema? O grande problema é... Eu tô gravando com ele, eu ia mostrar o celular, desculpa.
é a luz artificial à noite, especialmente a luz de telas, aquela luz azul. Ela vai enganar o seu cérebro achando que é dia, e isso vai atrasar a liberação de melatonina e bagunçar todo o seu ritmo. E tem mais, cada órgão do seu corpo tem seu próprio relógio circadiano sincronizado com esse relógio central, que é o núcleo supraquiasmático. Quando você dorme e acorda em horários irregulares, você desincroniza tudo isso. É tipo um jet lag crônico. Agora que você entende a fisiologia, vamos ao que você pode fazer hoje para otimizar cada fase desse seu sono. Ação número 1, proteja seu sono profundo. A gente já não falou que ele é fundamental? Então, como seu sono profundo ele se concentra na primeira metade da noite, certo? Você precisa ter um horário fixo para dormir. Se você varia muito o seu horário, você perde essa janela do sono profundo. Evitar álcool antes de dormir. O álcool ele pode te fazer dormir rápido, mas ele destrói o sono profundo. Você fica o sono inteiro, os seus ciclos inteiros, apenas ali no seu sono superficial, estágio 1 e estágio 2, não conseguindo aprofundar para o estágio 3. Ação número 2, maximize seu sono REM. Como você está vendo aqui, o REM, ele domina a segunda metade do seu sono. Então, durma tempo suficiente. Se você corta o sono, está cortando o REM, mínimo de 7 a 8 horas. Reduz o estresse antes de dormir. Cortisol elevado vai suprimir o seu sono REM. Faça algo relaxante durante os 30 minutos antes de dormir. Eu, por exemplo, eu estou lendo. Eu leio toda vez antes de dormir, pelo menos 30 minutos a 1 hora, para dar aquela diminuída no seu cortisol e não suprimir o seu sono REM. Mas aí vai de cada um. Ação número 3, sincronize seu ritmo circadiano. Essa é a mais poderosa. Meu amigo, já não te falei que a luz solar é quem modula esse seu relógio central, que é o núcleo? Então, luz solar nos primeiros 30 minutos do seu dia, cara. Sai de casa, abre essa janela, pelo menos 30 minutos, cara. 30 minutos é muito pouco, já deixa a janela aberta. Isso vai ancorar o seu relógio biológico. Bloqueie a luz azul 2 a 3 horas antes de dormir. Eu sei que você gosta de ficar no TikTok, eu sei que você gosta de ficar vendo no YouTube, eu também gosto, cara. Quando você vai dormir, quando você deita na sua cama pra dormir, esquece isso, meu. Troca por um livro, troca por alguma coisa que não seja isso, mas se for 2 a 3 horas é muita coisa, eu sei disso, tem que resolver problemas durante a noite, faz parte, tem que resolver trabalho, tem que ver estudos. Então, para diminuir essa tela azul, coloca modo noturno, diminui o seu brilho. No computador tem o modo noturno da tela. Agora, o que eu considero mais difícil, acordar, horário para acordar fixo. Isso é todos os dias, não é de segunda a sexta, isso é sábado e domingo também. Eu sei que às vezes pode ter festas, eu sei que você tira um dia para espairecer, dormindo até tarde, assistindo filme, jogando videogame, que seja. O ideal é você acordar próximo do horário, pelo menos nesses dias. Então, se você acorda todos os dias 7 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, mantenha esse próximo, pelo menos, do sono. Eu sei que parece chato, mas é o hack mais poderoso que você pode usar. Seu corpo ele vai se adaptar e você vai dormir e acordar naturalmente no mesmo horário. Essas 3 opções são baseadas em fisiologia pura. Eu te expliquei aqui, eu estou trazendo conhecimento de estudos, de artigos, de evidências científicas mesmo que são comprovadas. Não é achismo, é literalmente que o seu cérebro precisa passar pelas fases do sono corretamente. Aplica isso por 7 dias e me conta aqui nos comentários como você se sentiu com essa mudança. E lembra daquela coisa sobre o sono profundo que eu disse que ia contar no finalzinho? Então é o seguinte, pessoas que têm sono profundo de qualidade têm até 30% menos risco de desenvolver Alzheimer. Chocante, né? Eu vou fazer um vídeo sobre essa temática, eu só não sei quando que vai ser lançado. Aqui a meta, pelo menos, é de 1 a 2 vídeos por semana por enquanto.
quero aumentar isso gradativamente, mas eu tô estudando para residência, já tô começando a fazer mais questões, então tá começando a encurtar um pouco mais o tempo. Se você quer entender mais sobre o sono, neurologia, fisiologia, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo para fortalecer ainda mais o meu comportamento de trazer vídeos assim para você. Ativa o sininho para receber todas as mensagens e as notificações de quando vídeos novos sair. E muito obrigado de coração mesmo por ficar até agora, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!